A Paraxá fala, eu vou dar um pulo, tá? Eu quero falar um pouco da Paraxá dessa semana. Fala sobre o nascimento de Yaakov e Esav. Em português, Jacó e Esaú. E num dado momento, Rivká, a mãe deles, passa mal. Ela se sente mal. E ela compreende que a gravidez dela não está indo bem. Aí ela se pergunta, ela consulta. Perdão, gente, eu não tinha copo. Vatelech lidrosh et Elohim. Ela vai consultar Deus. Como ela consulta Deus? Não sei se ela vai no profeta, se ela vai no sonho. Para mim, ela consulta e eles estavam acostumados a entrar em certos estados de consciência diferentes, onde eles conseguiam se conectar com o divino. Através de sonhos, talvez. E Deus responde para ela: por que você está tendo essa agitação toda no teu ventre? Resposta: Shnei goim bevitner. O Shnei leumim mimeaich e paredo. O que significa isso? Há dois povos no teu ventre. E duas nações se separarão a partir dele. Ou seja, o que você tem dentro, a dor que você está tendo, ela é uma materialização de um conflito espiritual, ou eu diria de um conflito de personalidades, de um conflito de civilizações. Você está somatizando, você está sentindo de forma material um conflito que ainda não está acontecendo lá no teu ventre. Esse conflito vai acontecer. Por quê? Porque o que tem no seu ventre hoje não são duas pessoas, são duas nações. O lom milom yematz. E cada um tirará sua força do outro. Ou haverá uma certa competição entre os dois. Verav, e o grande, e a avod sair, servirá o jovem. O grande servirá o jovem. Primeira coisa, a gente tem algo aqui muito importante, realmente muito importante, e que tem tudo a ver com o trabalho que eu venho fazendo com vocês. E que eu espero muito que vocês compreendam, que vocês incorporem mais e mais, e que vocês sejam meus parceiros na difusão desse conteúdo, porque para mim ele é determinante. Se a gente não caminhar nessa direção, a gente não está caminhando em nada, a gente só está repetindo mais do mesmo. Meu carregador tá aí na cozinha? Pega para mim. De um mesmo que não tem somado. Estou me referindo a quê? A Torá fala de coletivos. A Torá não fala muito de indivíduos. Prestem bem atenção. Quando a Torá fala de Avraham, o Eterno explica o nome dele dizendo: Av, tu serás pai, Av, de muitas nações. Ramon Goim, de muitas nações. Quando a Torá fala da gravidez da nora de Avraham, fala de várias nações. Chama Yaakov de nação, que será Israel, e chama Esaú, Esav, de nação, que será Edom. O que isso significa? Isso significa que o espírito
Uau! Eu vou explicar algo que eu nunca parei para explicar, eu acho. Isso significa que a materialização de certos conceitos só pode se dar através do coletivo. A materialização de certos conceitos só pode se dar através do coletivo. Exemplo simples. Gente, quem entra, não escreve no meio, por favor. Quem entra faz igual na escola. Entrou atrasado, senta. Tá bom? Bem-vindo, Diogo querido. Não é só para você esse aviso, é geral. Muitas vezes acontece isso. Quem entra atrasado, porque distrai. Exemplo. Como é que eu posso concretizar justiça se eu estou sozinho, se eu estou isolado? Como é que eu posso... Gente, não escrevam, por favor. Como é que eu posso realizar a bondade, o amor, se eu estou sozinho? Por isso que o judaísmo é contra essa coisa do asceta, do santo, apartado, separado. Pelo judaísmo, isso não é grandioso, isso não é bom. Eu só posso realizar certos conceitos grandiosos através das relações. Tanto que nós temos dois tipos de mitzvot. Mitzvot do homem para com Deus, ben adam lamakom, e mitzvot ben adam lachaveró, entre o homem e seu próximo. Não tem o homem consigo mesmo. Eu vou ficar meditando o dia inteiro. Parabéns. É igual você pegar uma, sei lá, uma droga e você se sentir bem. Pode, a pessoa pode pegar a droga e se sentir em paz. Uma erva. Mesma coisa. Qual é a grandiosidade da pessoa? De acordo com o judaísmo, a grandeza da pessoa ela alcança no coletivo. Por isso que o coletivo é tão importante. Avraham não é Avraham sozinho. Avraham é pai de várias nações. Sarai, que significa minha, Sar, com a letra I no fim, quer dizer meu. Sarai, minha grandiosa pessoa, minha ministra, ela perde o I. Ela se torna Sará. Ela é de todos, ela é grandiosa para todos, um anjo, uma ministra de todos, não minha. E aqui a gente vê, Jacó e Esaú são duas nações. Por isso que não adianta, gente, não adianta. Quantos rabinos dando aulas na internet, fazendo o mesmo trabalho, que há muito tempo não vem gerando os frutos corretos, porque eles estão falando basicamente de autoajuda ou de fé. De autoajuda ou de fé. O judaísmo se trata de uma outra coisa. Se trata da formação de um grande coletivo. Gente, por favor, quem está aqui assistindo, assiste. Às vezes parece que tem gente que liga a câmera e fica fazendo outras coisas. A gente vê. O judaísmo se trata da formação de um coletivo. E aqui vem um dos grandes segredos do estudo da Torá. Quando a Torá fala de dois indivíduos, por exemplo, Caim e Abel, Caim e Hevel, Yaakov e Esav, Ismael e Yitzhak, a Torá está falando de dois paradigmas, de duas dimensões que muitas vezes fazem parte do próprio ser humano. Como a gente viu, Noah, Shem, Ham e Efet, a gente viu uma aula muito importante sobre isso. Cada um dos filhos de Noah simboliza diferentes perspectivas a respeito da existência que competem dentro de nós mesmos. Ham
é a dimensão quente, a dimensão instintiva. Yefet é a beleza, é a dimensão estética, aquilo que busca pela estética. E Shem é nome, é essência. São dimensões que estão dentro de nós. O que é Yaakov e o que é Esav? Por que é tão importante essa disputa entre os dois? Por que é importante falar de Esav? Vamos pensar. A Torá começa falando algumas informações que aparentemente são triviais, não são importantes. Quais informações? Esav nasceu peludo. O que me importa que ele nasceu peludo? E que ele nasceu avermelhado. O que me importa que ele nasceu avermelhado? E por outro lado, está dizendo que Yaakov nasceu liso. Liso quer dizer sem pelo. Mais para frente, a Torá vai dizer que cada um deles teve uma ocupação diferente. Um se tornou caçador e o outro se tornou um homem que senta em tendas, pastor. Yoshev Halim, um homem pleno, puro, que senta em tendas. A gente vê aqui dois paradigmas diferentes de vida. A gente vê o paradigma do instintivo, do físico, do material, do estético, e a gente vê o paradigma do espiritual, do reflexivo e do evolutivo. Na realidade, esses dois paradigmas brigam dentro de muitos de nós. Talvez dentro da grande maioria de nós, ou talvez de todos nós. Esses dois paradigmas estão toda hora brigando. Toda vez que eu paro para me olhar no espelho, para ver como é que eu estou, não sei o que, tarará, tarará. Toda vez que eu paro para pensar, puxa, eu vou comprar aquela roupa, eu vou ficar bonito, eu vou não sei o quê. Toda vez que eu tiro uma foto com biquinho, eu não tiro com biquinho, mas a gente está sob um paradigma de Esav. Faz parte. Ele não vai fazer parte quando a pessoa, de alguma forma, saudável, porque tem muita gente que quer sair do paradigma de Esav e ela acaba ficando feia, fedida. Não tem mitzvah isso. Não existe mitzvah de ser assim. Então tem gente que fala, começa a descuidar, não trabalha, ferra a própria família, entendeu? Eu sou humilde. Não é isso, não é isso. É muito diferente você crescer ao ponto de você transcender algo ou você forçar a barra de um jeito artificial. Faz parte da nossa existência. Yaakov e Esav. Isso é muito importante. Tem um rabino antigo, um clássico, a obra mais famosa dele se chama Kli Yakar. Kli Yakar chama a atenção para algo muito interessante, para algumas coisas muito interessantes. Prestem atenção. O que quer dizer Esav? Não está escrito. Mas se a gente lê a palavra, você vai ver que nela você tem as letras principais da palavra Aosé. O que é Aosé? Fazer, ação, fazer. Enquanto Yaakov, que significa calcanhar, a própria palavra Ekev, tem uma paraxá lá na frente em Devarim, que se chama Ekev, que também quer dizer calcanhar, significa sequência, ou melhor, consequência. Então vejam que coisa mais interessante. Ele mostra o seguinte, ele diz, o nome de um tem a ver com o que já é feito, pronto, Esav, feito. O nome do outro tem a ver com
consequência, aquilo que vem depois. Por quê? Porque o que caracteriza Esav? Diz o Kliakar de bendita memória. O que caracteriza Esav? O que caracteriza ele é aquela dimensão pronta do ser humano, que já nasce pronto. Qual? A dimensão instintiva. Esse é Esav. Qual é o paradigma de Esav? Comer, beber, ter prazeres. Isso é Esav. Isso aqui já nasce com a pessoa já nasce pronto. O adulto come diferente da criança, mas não é que ele come diferente, ele come igual uma criança. O adulto bebe, ele procura prazer igual uma criança. A criança já nasce pronta no sentido do instinto. Enquanto Yaakov, não. O que caracteriza Yaakov, de fato? Aquilo que vem depois, o crescimento, a transformação, a evolução. E a grande prova é o quê? Que depois de um tempo ele vai para a casa do tio dele e ele cresce tanto, ele se transforma tanto que o nome dele muda. Então são dois paradigmas diferentes. Isso é extremamente importante. Um é o vermelho. O que é o vermelho? É o sangue. É o material. E o outro é o espírito. Aquele que cuida das ovelhas. E um é o que mata. Um é o instinto, o outro é o espírito. Agora, eu estava caminhando, eu não sei se fala assim, caminhando ou estudando, porque eu estava estudando. E me veio uma questão interessante, que é o seguinte, a palavra Edom, que é o apelido do Esav, ela tem as mesmas letras principais que a palavra Adam. O que é Adam? Homem. Ou o homem prímevo. Adam Arishon, o primeiro homem. O homem ideal. E eu estava pensando o seguinte, puxa vida, olha que coisa mais interessante. Um é o homem, o Esav, é o Edom, ele é a parte física do homem, a Adamá. A palavra Adam vem da palavra terra, Adamá, ele é um instinto. Enquanto Yaakov é o espírito. Aí eu me lembrei de uma história que tem no Talmud, que eu estava agora imprimindo para vocês. É muito interessante, ela diz o seguinte. Amar Shmuel, falou o rabino Shmuel. Oda Heret, eu estou falando do Talmud Bavli, do tomo Avodah Zará, que fala sobre idolatria, página 21, folha 21b. Amar Shmuel, falou Shmuel, Oda Heret Yeshlaim Beromi. Tem mais uma coisa em Roma. Roma, os nossos sábios identificaram com Esav. Eles identificaram Edom com Roma. Eles falam, Roma é Edom. E depois eu vou voltar para isso, mas primeiro deixa eu ler essa história. Falou Shmuel, existe mais uma coisa interessante em Roma. Ahat leshiv'im shana mevi'in adam shalem. De 70 em 70 anos, eles trazem um homem shalem. O que é shalem? Completo. Engraçado. A palavra que é usada para Yaakov é tam, que é pleno. Shalem é completo. Um é uma plenitude espiritual e outro é uma plenitude física. Eles deviam trazer um romano, era um fortão. Era o pleno para eles. O Markivino Otol Adam Higer. E faziam ele montar sobre um homem manco. Imaginem um estádio em Roma, como no Coliseu, provavelmente isso talvez era no Coliseu. Aliás, vocês sabiam que quem mandou construir o Coliseu
foi o rei, eu acho que foi o Tito, eu não tenho certeza, em homenagem ao filho dele, ou ao pai, que tinha acabado de conquistar Jerusalém. O Coliseu está completamente ligado àquela história, àquele momento da destruição do templo. Vejam que coisa. Um é o Esav, é a mão. O outro é o templo, é o Jacó. Então, uma vez a cada 70 anos, em Roma, eles traziam um homem completo e faziam ele montar em cima de um homem manco. O Malbishin Oto Bigdei Adam Arishon. E vestiam esse homem completo com as roupas de Adão. Eles deviam encenar alguma roupa e falavam, isso aqui é a roupa de Adão. E vestiam ele. O Manihin Loberosho Karkiflo Shel Rabi Ishmael. E eles pegavam a pele do Rabino Ishmael. O Rabino Ishmael era um homem muito bonito. Dizem que ele era muito lindo. E ele esteve entre os 11 rabinos que foram assassinados e mortos e queimados por Roma. Entre eles esteve o rabino Akiva, queimados vivos. E ele era muito bonito. E a filha do general, quando ela viu, ela falou, não, pai, eu não quero que o senhor mate ele, ele é muito bonito. Ele falou, não tem problema, eu arranco a cabeça dele e você fica com a cabeça. Então ficou a cabeça do Rabi Ishmael e eles guardaram. Então eles pegavam e colocavam como se fosse uma máscara, com a pele mesmo do Rabi Ishmael, nesse homem romano. Vetalu lebetzavarem matkel. Bom. E eles falavam o seguinte, prestem atenção nessa cena aqui. Quem está vendo, de Hami Hami. Quem puder ver, verá. E quem não puder ver, não verá. Mayahani lerama beramaute. O que adianta para o mentiroso as suas mentiras? O zayefana bezaifnute. E para o falso as suas falsidades. Quem era o falso? Yaakov. Yaakov, aquele que está embaixo, o manco. E quem estava em cima dele? Esaú. Simbolizando o quê? O primeiro homem. Edom, Adam. Pleno, forte, físico. Fisicamente falando. E no fim eles falavam algo muito esquisito. Muito estranho. Eles diziam o Messaemin Ba'ach. E eles terminavam assim. Vai leden kad yakum ben. Ai, ai, ai. Daquele, quando aquele outro se levantar. Ai do que está em cima, quando o que está embaixo levantar. Quer dizer, de alguma forma, eles estavam dizendo que eles falavam mal do Yaakov é mentiroso, Yaakov roubou a primogenitura, e por causa disso Esav fica em cima dele. Esav é mais forte. Esav é forte, Yaakov é fraco, ele é manco. Mas eles terminavam esse festival, que acontecia uma vez a cada 70 anos, dizendo, coitado daquele quando o outro se levantar. Quem é Esav? Quem é Yaakov? Que briga é essa? Quais são as duas ideologias? Quais são os dois ideais? Agora eu vou para o Talmud Megillah, na página 6. Falou Rabino Yitzhak, Maidirtiv, o que está escrito no Salmo? Ele pede a interpretação do versículo 9 do Salmo 140. Quem quiser, anota aí. Versículo 9 do Salmo 140. Não permita, Eterno, que o perverso preencha os desejos do seu coração. Por favor, meu Deus, não solte o estribo. É o estribo que fica na boca do cavalo? Rédea. Não solte a rédea de sua boca. Perguntou o que significa esse versículo. Quem estava falando com quem? Quem é o perverso? A quem se refere esse versículo? E ele responde, o Rabino Yitzhak no Talmud Megillah responde,
Amar Yaakov, Lifnei Kadosh Baruch Hu, ele falou que é Jacó. Que esse versículo é uma referência ao que Jacó falou perante ao Eterno. E o que ele estava dizendo? Ribono shel olam, Senhor do Universo. Não permita que o perverso Esaú preencha os seus desejos. Não solte as rédeas da boca dele. Quem é? Quem é Esaú? Responde o Talmud. Germânia shel Edom. É a Germânia de Edom. Germânia de Edom. Sheilmalene Yotzim, porque se eles saírem, se o senhor soltar a boca do bicho, se o senhor tirar a rédea, Mahrivin Kol Haolam Kulo, eles destroem o mundo todo. Está no Talmud. E falou, ele continua dizendo que ainda bem que esse Germânia, eles estão divididos em muitos principados e estão sempre brigando entre si. Isso é o que segurava eles de não destruírem o mundo todo. Curioso, não é? Muito curioso. Quer dizer que aparentemente não, nossos sábios identificaram os povos germânicos há muito tempo com um potencial de destruição muito grande. E a gente sabe o que aconteceu há 70 e poucos anos atrás. Também não significa que a gente tem que estigmatizar e dizer, não, tem muitos alemães maravilhosos. Fato. Mas tinha alguma coisa ali que tinha que ser transformada e mudada. Tinha algum potencial ali muito pernicioso. E a grande questão é a seguinte. A Torá fala de duas nações. Então, a primeira lição, que é aquela que eu venho falando sempre, é que nós temos que trabalhar no coletivo. Se a gente não trabalhar no coletivo, a gente não está cumprindo o que a Torá pede. Não adianta. Ai, agora eu acredito na coisa certa. Ai, agora a minha fé é correta. Ai, agora eu estou feliz. Meu amigo, você não passa de egoísmo, de estupidez. Você não entendeu o judaísmo. Se entendeu, então vai ter que ter coletivo. O que é coletivo? É comprometimento. Comprometimento. É frequência. É solidariedade. É conexão. É comunicação. Presença. Quem está presente aqui está presente, por exemplo. Presença no presencial físico, na sinagoga, sim. Presença nos grupos, sim. Presença na aula, sim. Por isso que eu fico tão bravo. Tem gente que correu atrás de ter uma teudá, tá todo feliz. E sumiu. Fica muito contente, muito feliz. E não entendeu nada. Não adianta ficar muito feliz. Por que não adianta ficar muito feliz? Porque não está vivendo o judaísmo, não entendeu o que é judaísmo. Assim como tem muitos judeus de berço que não sabem o que é judaísmo e nunca vão saber. Também está falando da Itália aqui, na Guemará. Fala de Roma e dos germânicos. Não sei quem escreveu o comentário. Então essa é a primeira lição. Não tem como viver o judaísmo se não for no coletivo. A mesma coisa como brasileiro a gente pensa. Existe uma questão que é... Obrigado, Nathalie. Mesma coisa está escrito no Talmud em relação a Roma. Aliás, já que a Nathalie está trazendo de volta esse assunto, eu vou citar algo muito interessante. Uma vez eu ouvi um rabino contar que o que está escrito aqui na Guemará é que eles tinham X principados que lutavam entre si. Eu já vou dizer quando. Tlatmea, 300 principados que lutavam entre si. E aí, esse rabino falou que ele foi pesquisar na enciclopédia judaica
como se fosse a Barça. Não é uma enciclopédia que ela se refere ao Talmud quando fala desses assuntos. Ela fala de uma forma contemporânea. E depois eu procurei, eu realmente achei isso, e não sei nem se foi na Barça, ou se foi na enciclopédia judaica, ou se foi numa enciclopédia... Ah, lembrei, foi num livro Tesouros da História, que muitos dos nossos pais tinham, um livro muito bonito. Todo mundo que tinha as grandes enciclopédias também tem aqui esse livro. Um dia eu vou procurar ele. E eu achei um livro brasileiro, escrito exatamente isso. A grande pergunta é, por que a Alemanha, na época das grandes navegações e colônias e não sei o quê, por que ela não se expandiu como outros? A resposta está escrita exatamente ali. Porque tinham cerca de 300 principados lutando entre si. Muito interessante. E o Talmud foi escrito há cerca de 1.700 anos, 1.600 anos. Continuando. Então, a primeira lição é que a questão é no coletivo. Mesma coisa Brasil. Qual é o espírito? É exatamente isso. Espírito do povo, espírito do país, o espírito. Qual é o espírito? Tem um espírito? O povo tem um espírito? Eu acho que sim. Segunda coisa, existe um outro espírito que ele é tão importante. Um é o de Yaakov, o outro é o de Esav. Ele é tão importante que ele é apresentado dessa forma paradigmática para a gente. Por quê? Por que ele é tão importante? Porque ele é a verdadeira luta que existe dentro de cada um de nós. A gente vive isso e não tem jeito. Eu acho que uma das coisas mais tristes de verdade, é quando a gente percebe que a pessoa não percebe que ele tem essa briga e que muitas vezes a própria, não, Yetzeratov é uma simplificação. Muitas vezes acaba caindo numa simplificação muito, muito superficial, porque as pessoas usam isso de um jeito até muito banalizado. O que me chama a atenção, e eu acho que a gente tem que denunciar isso ou apontar, é que muito da própria religiosidade das pessoas é uma expressão do Esav. Por exemplo, quando uma sinagoga fecha a porta para quem é convertido, quando uma sinagoga para um ônibus de viagem de jovens de uma comunidade para mandar um menino de cerca de 12 anos embora da viagem, na frente dos colegas, porque sua mãe é convertida pelo rabinato-chefe de Israel. Os rabinos ficam quietos. Os rabinos coadunam, como é o caso de uma sinagoga aqui em São Paulo, muito poderosa, que influencia bastante todas as tendências da chamada ortodoxia paulistana, por seu poder financeiro. Quando seus membros começam a defender essa exclusão em nome de uma suposta ortodoxia, e quando você entra, você vê que a vaidade é algo muito presente, a vaidade no sentido de eu sou da família tal, eu sou da família tal, eu tenho dinheiro tal, eu tenho um apartamento aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que é isso? É Yaakov ou é Esav? É Esav. É claro que é Esav. Por quê? É vaidade, é insensibilidade com o próximo. Uma insensibilidade muito profunda. É a vontade de se afirmar em detrimento do outro. Eu falo isso em relação a nós mesmos e eu vou chegar em pontos mais profundos. Por exemplo, eu fiz o vídeo ontem, eu tive a grande alegria. Saibam que uma das coisas que mais me deixam feliz é estar com a banda Som da Paz. Assim, fico muito feliz quando eu estou com os meus amigos da banda, muito mesmo. E fiz o vídeo, cantando rap, tarará, tarará. Aí entrou um senhor, fez um comentário hoje que me chamou a atenção e ele escreveu horroroso. Entrei no perfil dele para ver, né, do que se trata. Era alguém colocando coisas de judaísmo. E eu fiquei pensando, né, eu falei, puxa vida,
Eu sei que várias pessoas devem achar isso horroroso. Eu sei. Por quê? Você está com pessoas de outra religião, você está cantando rap, você está com boné. Mas a grande questão é assim, eu vou ficar fingindo que eu sou uma coisa que eu não sou. Não só isso, eu vou mentir uma imagem para ganhar pontos com as pessoas, para ter uma imagem que vai me dar mais pontos. Uma imagem que eu não acredito. Uma imagem que eu não gosto. Não. Mas existe é como se fosse assim uma mordaça, uma ditadura. E nós, muitas vezes a gente acaba muitas vezes se submetendo a essa mordaça do que os outros esperam de nós para sermos aceitos ou para ficarmos de uma forma mais confortável. Isso é o que? Imagem. É o que? Esav. Não é Yaakov. Boa, o Arlan está escrevendo, é um padrão que retira a identidade, é isso mesmo. Mas, puxa vida, por que, assim, e o que eu refleti um pouco depois foi assim, mas por que a pessoa não pode pensar assim, ok, o cara canta uma música que eu não gosto. Ok. Mas será que a pessoa não tem algo a mais? Será que a pessoa não tem outras coisas importantes a dizer? Ou será que a ousadia de se expor dessa forma não é a expressão de um valor que eu admiro? Mas o pensamento está muito no sentido do superficial e da imagem. E é aqui que a gente vai para o Esav. Imagem. Ele era forte, peludo, ruivo. É tudo questão de imagem. A Torá não fala como que era o sentimento dele. A Torá fala da imagem de Esav. E quanto que a gente está pronto para se dedicar muito mais à própria essência e se preocupar menos com a imagem? Digo, quando ela vem em detrimento da essência. Quando ela vem em detrimento da essência. Quer dizer, de repente, por exemplo, eu pego o meu caso porque é um caso que é ilustrativo. Eu podia colocar o chapéu, eu podia colocar o kippá, pelo menos. Podia pelo menos ter colocado a camiseta que não era de ontem. Muita gente aqui deve ter olhado e falado, pô, o cara tá com a mesma camiseta de ontem. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Esse sou eu. Sou exatamente assim. Seria mais bonito estar com uma camisa, não precisa ser uma camisa social, uma camisa bonita, não seria, mas caramba. E isso é só uma dimensão muito simples da coisa, gente. A dimensão a gente vai aprofundando. Por exemplo, uma das coisas mais bonitas que eu falei na minha vida, foi no último Shabat aqui. Aliás, o último Shabat, meu Deus, quem esteve aqui? Levanta a mão. Laura, Cibele, Priscila. Gente, o último Shabat foi à noite, Juliana. De manhã, pelo amor, né? De manhã De manhã não é fácil, eu tenho que modelar, fazer redondinho igual à noite, porque de manhã uma reza qualquer fica 3 horas. Eu pulei 2/3 da reza, demorou 3 horas. De manhã tem que pensar, mas eu já sabia disso. Agora à noite, vocês gostaram da prédica? Eu acho que a coisa mais linda e verdadeira, linda porque é muito verdadeira e difícil de ser falada, difícil depende para quem. Para mim já não é mais difícil. É que nós todos, e eu falei isso ontem na banda para os meus amigos ali, eu falei, nós somos tão semelhantes, mas tão semelhantes na ignorância, naquilo que nós ignoramos, naquilo que nós não sabemos, na nossa pequenez, a gente é tão parecido.
As nossas diferenças são só nas nossas convicções particulares. Agora, lá no fundo, quando a gente se senta de noite debaixo do céu estrelado, olha para o infinito e a gente se depara com a nossa pequenez, não só espacial de tamanho, mas a nossa pequenez em relação àquilo que a gente diz que sabe, mas não sabe. Em relação a certezas que a gente diz ter, mas é tudo mentira. A gente sabe que quando a gente deita e põe a cabeça no travesseiro, é tudo mentira. São coisas que a gente queria ter certeza. Mas a grande maioria delas a gente não tem certeza nenhuma. A gente gostaria de ter certeza. E a gente confunde gostaria de ter certeza com ter certeza. Muita mentira. E quando a gente é sincero e a gente se senta na plateia, como eu falei no Shabat, nesse e no outro, a gente se senta na plateia desse grande show da vida, onde a gente é um mero espectador. A gente olha para o lado Hare Krishna, por outro você olha o ateu, por outro você olha o, sei lá, o do candomblé, e todo mundo se olha, eu acho que todo mundo devia começar a rir, porque perante o que a gente não sabe, a gente é muito parecido. Eu particularmente, considero isso uma atitude de Yaakov. Por quê? O Yaakov, ele precisa se deparar com a pequenez dele. Ele precisa se deparar com a imperfeição dele. Para quê? Para que ele possa chegar à perfeição um dia. Perfeição eu não digo, mas se aproximar da perfeição. Ou crescer, o Esav não vai crescer nunca. O Esav é a imagem. O Esav só tem um papel, defender a imagem dele. O Esav tem que defender a imagem dele, só isso, mais nada. Yaakov não, Yaakov tem que se olhar no espelho e falar, rapaz. E rir, talvez até rir da sua limitação. O que tira um peso também de cima das pessoas. Porque nunca as pessoas estiveram tão bonitas quanto hoje, eu tenho certeza absoluta. Hoje em dia, tem um lugar, como é que é? Maiores especialistas do mundo em sobrancelha. Antigamente as pessoas nem falavam, todo mundo fala sobrancelha. Mas todo mundo sabe que é sobrancelha, não é sobrancelha. O maior especialista mesmo, as pessoas hoje estão muito bonitas. Os narizes assim, né? Tudo botox, os bocos ruim. E nunca as pessoas estiveram tão deprimidas. Nunca as pessoas estiveram tão deprimidas. Tão deprimidas. Por quê? Porque elas escolheram o caminho do Esav. Então, uma necessidade muito grande de lutar pela imagem, mesmo que ela seja falsa. Sim, e o que o Davi está falando é muito forte. O tempo não perdoa. O tempo não perdoa, não tem jeito. Se eu não começar a me pautar na minha dimensão essencial, que não envelhece, só amadurece, gente, é uma tristeza muito grande. Que é tudo bem, botox, implante de cabelo, tinta, então, mas chega uma hora que não dá mais, né? Chega uma hora que não dá. Essa é a grande batalha, é essa batalha, é fantástico isso. A gravidade não é cruel, Luiz. A gravidade não é cruel. Cruel é essa cultura. Essa cultura é cruel. A necessidade toda hora de eu estar me afirmando, toda hora eu estar me afirmando naquilo que eu não sou, naquilo que talvez eu estou. Isso, é cruel. Isso é cruel. Os ambientes muito competitivos, os ambientes muito autoafirmativos. Eu muitas vezes penso nisso. Eu muitas vezes penso, por exemplo, se eu não tivesse obrigações como pai. Ontem, por exemplo, acabou o negócio com a banda. Era tarde, era 1h da manhã. Aí eles me perguntaram onde você vai. Eu falei,
Eles falaram, você vai como? Eu falei, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui, eu vou sentar aqui na calçada e vou ficar aqui. É minha vontade, muitas vezes, eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu sentar na calçada, sei lá, representar papéis, correr atrás disso, correr atrás daquilo. Não, eu não queria correr atrás de muita coisa, não. Às vezes eu queria era sentar na calçada junto com os mendigos. Muito. Não junto, né? Depende da pessoa, mas parar só, parar, a gente tem que correr tanto atrás. A gente é tão massacrado por essa cultura do ter que fazer mais e mais e mais. Por que eu posto? Você está falando de Instagram. Pronto, vamos fazer um DR. Por que eu posto no Instagram, então? Para que desgraça que eu posto no Instagram? E eu posto. E eu fico preocupado. Deixa eu ver quantos likes teve. Eu fico. Por quê? Porque eu tô dentro dessa arena maluca. Tô dentro desse coliseu louco. Sim, mas, Gleison, você tá falando todo mundo. Mas então, mas é diferente a minha posição, porque eu tô aqui dando lição de moral. Aí depois eu vou pedir para vocês, ó, entra todo mundo no Instagram e curte lá. Mas por que eu faço isso? Porque eu tô nesse coliseu maluco. Faço parte desse coliseu maluco. E ao mesmo tempo faz parte da nossa realidade, né? Quantas pessoas não chegaram aqui por causa do Facebook? Todo mundo. E se no Facebook não tivesse uma imagem bacana assim? Mas eu acho que tem uma hora que a gente precisa. Eu tô cada vez mais sentindo essa necessidade de desconstruir essa imagem. Uma amiga minha, psicóloga, aquela que contou a história da mulher que previu a morte do Ayrton Senna, que eu já contei para vocês, ela me falou que teve algum, eu não sei qual psicólogo, algum sábio que falou isso, que até os 40 anos a pessoa trabalha para construir uma imagem de si. A partir dos 40, claro, uma pessoa mais evoluída começa a trabalhar para desconstruir essa imagem. Desconstruir no sentido de, vamos lá, deixa eu ver quem eu sou de verdade, não a imagem que eu fiz. Ah, eu sou o Rabino Ventura. Ah, legal, tá bom. Vamos lá, de verdade. Eu e o céu estrelado sobre minha cabeça. Quem eu sou naquele momento, de verdade? Quais são as minhas certezas? Quais são os meus anseios? E tentar chegar àquilo de uma forma autêntica e de uma forma que eu não quebre a cara e de uma forma que eu possa somar. Se eu achar que é bom somar, se eu quiser somar. E não por uma necessidade autoafirmativa ou profissional. Também é importante. Já pensou quantos sábios, rabinos, pastores, padres deixariam o caminho se tivessem que fazer essa escolha? Eu vou ser quem eu sou mesmo, vou fazer o que eu acredito mesmo. Quantos não deixariam o negócio no meio do caminho? Ó, surgiu agora uma oportunidade de negócio para você. Você vai ganhar, sei lá, 50 mil por mês, você vai vender carro. Quanta gente não largaria? Talvez. Você vai ter muito ego fazendo aquilo. Muita gente. A questão de se olhar no espelho, Yaakov, é isso. Não é fácil. Não é fácil. É um desafio. Mas eu acho que é um desafio maravilhoso. Assim como muitos desafios são maravilhosos. É uma aventura. Aliás, quando acabou a reza aqui, eu escrevi isso no post. Foi muito forte a minha sensação. Por falar em aventura. Eu falei para Jaque, eu estou sentindo que a gente está pilotando uma nave espacial muito grande no espaço sideral e tá lindo isso. A gente não sabe exatamente para onde a gente vai. É mentira falar que a gente sabe. Mentira. Mas ao mesmo tempo a viagem está sendo muito boa, muito bonita, muito interessante. Agora eu quero ir para um outro ponto. E uma coisa que me intriga, isso aqui é daquelas perguntas que eu me faço quando só tem eu e as estrelas em cima de mim. Caramba! Será que a história da Torá não acabou? Por quê?
Porque aqueles povos não existem mais. Edom não existe mais. Moab não existe mais. E as profecias falam. Puxa vida, que nosso estudo seja para Refuah Shlemah, da esposa do nosso amigo Heitor. Esses povos não existem mais. Olha, quando chegar a era messiânica, o povo tal, o povo acabou, esses povos não existem. E aí? Passou o tempo, caducou, como é que funciona isso? São perguntas minhas. Eu não sou o homem de certezas, não. Isso eu acho que é muito bom. Eu acho que só assim a gente pode ter, às vezes, respostas muito boas e chegar mais perto da verdade. E quando chegou essa paraxá, lá volta essa bendita pergunta na minha cabeça. Tá bom. A Torá repete 1000 vezes que Esav é Edom, Esav é Edom, Esav é Edom. E aí eu falo, ok, acabou Edom, não existe mais. Por que a Torá ficou me repetindo 10 vezes que Esav é Edom? O que me importa? Aí me veio essa questão, Adam. É a parte física de Adam, do homem. Aí eu me lembrei dessa passagem do Talmud que diz que Esav se identifica com Germânia, com aqueles povos bárbaros. Roma. E aí vem a ideia que alguns já estão escrevendo ela aí. Que na realidade, quando a Torá fala que Esav é Edom, a Torá está querendo dizer, vejam só, prestem bem atenção, Esav, o espírito de Esav, o ideal de Esav, ele se materializa, assim como todos os ideais, se materializa num coletivo. E o seu primeiro coletivo é Edom. Só que mais para frente, o que os nossos sábios quiseram nos ensinar? Quando eles viram Roma, eles falaram, olha lá o Esav. Porque quando a Torá está falando Esav é Edom, a Torá não está querendo falar que é por causa de uma genética que ele é Edom. Está querendo dizer, é lá que se materializa em primeiro lugar, porque é o exemplo, é a educação que ele deu para os descendentes dele. E agora, o que acontece? Eles estão falando para a gente, abra a cabeça e transcenda. Não estamos falando de algo genético, estamos falando de algo conceitual, de um espírito, de um Geist. E eles falam, presta atenção em Roma. Roma é Esav. Por quê? É muito parecido. A identificação com o físico, a identificação, por exemplo, com o Coliseu, era a luta física, a afirmação física. Os povos germanos, por exemplo, que não saíam de cima dos cavalos, muitos deles, era o físico, era a guerra, grandeza. Com certeza eles identificaram também a cor mais avermelhada, muito mais presente naqueles povos do que entre os povos do Oriente Médio. Eles dizem, é aquela cultura lá. Aquela cultura é Esav. Então, na verdade, Esav não morreu. Ele não morre com Edom. Edom é o primeiro herdeiro, por quê? Porque era um herdeiro genético, direto. Mas os nossos sábios estão querendo falar para a gente, a briga não é uma briga genética, a briga é uma briga conceitual. A luta é uma luta conceitual. Então isso passou, não é que passou, a mesma ideia de Esav está lá em Roma. Roma materializa, Roma incorpora, Roma representa. E Roma herda o quê? Roma herda, por exemplo, a competição, ela herda toda a idolatria da Grécia, ela herda a questão da estética, da competição. Em algum momento ela pega a nossa fé e ela sobe em cima da gente. Ela senta em cima da gente.
e tenta manchar a nossa imagem. E tenta acabar com a nossa imagem. E diz que nós somos usurpadores. Ela fala, eu sou o primogênito. Mas eles mesmos diziam, no final da comemoração, ai daquele que está em cima, no dia que aquele que está embaixo levantar. Porque, na verdade, é ele. Interessante que, o que eles faziam? Eles pegavam um homem pleno, forte, né, e colocavam em cima do homem manco. Por que Jacó ficou manco? Gente, tem uns segredos na Torá. Uau! Eu tenho dúvidas em relação à Torá. Tenho. Não tenho certeza de tudo e tenho perguntas fortes. Talvez por isso eu tenho percepções fortes também, compreensões fortes também, porque eu me abro para a dúvida. Eu olho o abismo. Tem uma passagem depois que Jacó consegue superar tudo. O anjo, o Esaú, ele superou tudo. Está escrito que Jacó veio Shalem. Jacó veio completo para Shem. Ele veio completo. Logo depois, a filha dele é atraída, violentada, assediada. Qual foi o erro dele? Se sentir poderoso, completo. Eu estou completo. Aí a pessoa se quebra. Por isso, a vitória dele contra o anjo implicou em fazer com que ele saísse manco. O que é um manco? É você perceber que você não é completo. É você perceber que você cambaleia. É você perceber que você falta. Aí você vai ser pleno. O problema é quando você se sentir completo. Aí você se quebra. O pessoal do Esaú somos completos. Por isso essa arrogância toda, essa prepotência toda, esse ataque todo, essa violência toda. E o nosso não. O correto. Porque tem muito judeu esaviano. Muito judeu esaviano. Isso tem que ser dito às claras. Para que vocês não se deixem desviar. Fala o nome da pessoa, Davi, para a gente fazer... Puxa vida, Josélia, que Kadosh Baruch Hu dele fota, né? Fechou fota gufo. Que esse estudo seja para a cura plena dela. Que a gente tenha boas notícias. Isso tem que ser deixado claro, por quê? Porque quanto mais fica atraente o nosso movimento, quanto mais fica forte, mais interesseiros ele atrai. Pessoas que nunca falaram com os não-judeus, pessoas que, se você olhar as prédicas internas deles, muitas vezes elas trazem todo esse ranço, todo esse preconceito, todo esse esavismo. Muitas vezes acabam captando pessoas porque são ingênuas. Não conseguem imaginar. Então, de fato, existe muito isso. Mas não é só nesses irmãos, isso existe dentro de cada um de nós. Todo o tempo em que a gente estiver lutando para preservar nossa imagem ou para projetar uma imagem que não é a nossa realidade, ao ponto da gente se esquecer de trabalhar a nossa realidade, ao ponto da gente se esquecer de trabalhar a nossa realidade, a gente vai estar seguindo os passos de Esaú. E vou ser claro, não significa que a gente não tem uma imagem, a gente tem uma imagem. Uma vez eu falei para uma pessoa, falei que eu falava palavrão, falei que eu brigava com minha esposa, eu falei
que ela falou que ela achava que eu era perfeito. Aí eu falei para ela o seguinte, eu disse, olha, de verdade eu gostaria sempre de fazer um post de tudo de errado que eu fiz naquele dia e postar. Falei, eu só não faço isso porque meus inimigos vão usar isso contra mim. Eles não vão postar o deles, né? Ah, tá vendo? Uma vez eu falei, putz, eu acho, numa aula, aí uma das pessoas me escreveu. Eu acho que ela tá aqui, talvez, eu não sei, não lembro quem foi a pessoa. Rabino, você fala isso. Eu falo, o que eu vou dizer? Não, eu não falo, saiu sozinho. Essa palavra estava na minha boca e ela saiu da minha boca. O que adianta? Agora, existe um mínimo, existe um máximo, existe uma necessidade, sim, da gente ter uma imagem pública X, existe. Então, não estou dizendo que a gente também tem que esculachar, não é isso. Não é isso. A vida social, ela envolve isso. Mas a grande questão é, será que eu estou cuidando da minha realidade? Ou será que eu estou só trabalhando em função da imagem que eu projeto? Essa é a grande pergunta. Esav e Yaakov. A Torá não está contando uma história de dois indivíduos. A Torá está falando da história de 7 bilhões de indivíduos. Está falando de cada um de nós. Ao mesmo tempo, em que é muito importante a gente não se esquecer. Shnei goim bevitner, 2 nações está no teu ventre. Nações. O espírito só se materializa plenamente através do coletivo. Então, sejamos coletivos. Agora, qual é a grande novidade? A grande novidade para muitas pessoas é que o coletivo do judaísmo não é um coletivo onde o indivíduo é esmagado, onde o indivíduo é desprezado na sua individualidade, de jeito nenhum. O coletivo é um grupo formado por vários indivíduos grandiosos, que crescem como indivíduos e que depois compõem um grupo. Mas não é só um grupo, é um grupo formado por vários indivíduos, são duas coisas diferentes. Senão as pessoas se cancelam, se anulam. E aí acabam tendo que fingir que elas são exatamente um reflexo pleno das regras do grupo. E aí elas se destroem como indivíduos. Aí você só tem um grupo. Não formado de indivíduos, mas formado de falsas imagens. E o povo judeu é complicado. O judeu correto, ele é complicado. Ele não tem unanimidade, ele é discursivo, ele é complicado. O falso judeu, que muitas pessoas estão acostumadas com isso, com um estereótipo, é falso, é estéril. Estéril, estereótipo. Não é complicado. Agora, o verdadeiro, ele tem que ser muito competente, porque é um indivíduo. São indivíduos com opiniões, etc, 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 que compõem um grupo. Aí você tem uma atenção que, se for bem trabalhada, só traz crescimento. E é esse crescimento que é a realização desse espírito. Então, essa é a nossa escolha. Voltando ao Kriakar, a gente quer ser Esav, do verbo la'asot, fazer, feito. A gente quer se identificar com a nossa dimensão que já nasce pronta, já nasce feita, que é a nossa dimensão instintiva, física. Ou a gente quer se identificar com aquilo que vem como consequência do nosso crescimento, como consequência, que é a evolução, que é a maturidade, que é a sabedoria, que é Israel. Grande pergunta. Mas não adianta só jogar isso no ar. Hoje eu ouvi um vídeo bonito que alguém postou no WhatsApp. É muito difícil eu ver esses vídeos, mas eu cliquei lá, falei, deixa eu ver. Aí o vídeo dizia
Era um senhor de idade, muito bonito, viu? Quando você... pessoas com relógios maravilhosos, mas que não aproveitam o seu tempo. Pessoas com muitos amigos virtuais, mas que não vivem com os amigos, não tem tempo para os amigos presenciais. Pessoas que cuidam do seu corpo, mas não cuidam da sua... Beleza, ok, muito bonito. Aí no fim ele fala assim, aproveitem o tempo, fiquem com seus amigos. E eu olhei aquilo e eu fiz a minha crítica que eu tenho feito sozinho, bastante, que é assim, as pessoas falam, fique com os amigos, aproveite o tempo, se dedique a isso, mas eles não param para pensar, de fato, o que está prendendo a gente a uma situação não nos permitindo agir assim de forma natural. Não adianta só dar um conselho. É igual chegar assim, fiquem calmos, sejam mais calmos, sejam mais felizes. O que adianta falar isso? É igual falar, comam agora um gefilte fish. Gente, o que adianta eu falar isso? Façam um gefilte fish. Você não sabe a receita. Você não sabe a receita. Aí eu quero terminar com isso. A grande receita para tudo isso é a reflexão do rito feito de forma correta e equilibrada. Não as 100 páginas por dia, porque aquilo lá acaba sendo mecânico, mas é a reflexão, é a interiorização, é a prática constante de um rito consciente que nos condiciona para aquilo que nós queremos ser. Porque o que está nos prendendo nesse outro paradigma não é a nossa vontade de abandonarmos os amigos presenciais, não é a nossa vontade de abandonarmos a essência, não é isso. É que existe uma cultura, através da mídia, através da educação, através de uma série de fatores, cultivando em nossas mentes que aquilo é bom, aquilo é bom, aquilo é bom. Então a gente tem que ter um contrapeso, um contraponto. Uma outra cultura é cultivar isso. Como? Através do rito consciente. Modéani, Sheriatzar, as brachot da noite e toda a ideia que acompanha. Que é uma reflexão constante, uma observação constante daquilo que há de maravilhoso, surpreendente na natureza. Uma palavra define isso. Contemplação. Tem que dar receita do gefilte fish. Não adianta falar como, façam. Essa é a receita. Pode, André. Pode rezar com o Thalita. Gente, vou ficando por aqui. Peço que vocês reforcem nos demais essa questão do coletivo. Não tem Torá sem coletivo. É tudo abobrinha, é tudo mentira. É tudo autoajuda. Não estou falando que a autoajuda é ruim, mas é limitar a Torá. Expliquem o pessoal de São Paulo, por favor, por que não vamos ter ainda. Não é simplesmente fazer o rito. Se fosse isso, seria fácil demais. Ainda no processo de construção, com 100 pessoas novas todos os dias, tem que ter uma atenção especial, tem que ter uma influência específica, a palavra é outra, tem que ter uma ascendência. É muito importante isso para a gente poder tocar algo tão novo e tão grande. E vamos para Nova York, se Deus quiser. Eu gostei que muita gente me falou quando eu estava em Jerusalém, que se sentiram comigo ali. Eu espero que seja a mesma coisa em Nova York, eu espero que a gente possa fazer coisas muito importantes e úteis para o movimento. Encontros importantes, porque Nova York é uma sequência muito interessante da história do judaísmo holandês brasileiro. Eu repito, aquilo que eu tenho falado ultimamente. Se 23 judeus chegaram ali e fizeram tanto, imagina o que teria acontecido aqui no Brasil se a maldita Inquisição não tivesse castrado aqueles milhares de judeus que estavam aqui. O Brasil hoje ia ser o país mais próspero do planeta. Não tenho dúvida disso. Muito mais que Estados Unidos. Eu acredito que... Acredito, não somente acredito.
E o nosso movimento tem que resgatar essa dimensão. A dimensão empreendedora, a dimensão estudiosa, a dimensão de articulações, a dimensão social do judaísmo. Aí a gente vai fazer o Brasil crescer. Eu acho que isso é o judaísmo. Essa é a grande visão do Eterno. Gratidão, meus queridos. Muita gratidão. Kadosh Baruch Hu abençoe a todos. Shalom, shalom.